Comentando a lição de terça-feira, 9 de abril de 2024. Fiéis em meio à perseguição. Deus se alegra com a perseverança dos seus filhos e os capacita a enfrentar as provações. Conquanto o Senhor não prometa estar em seus servos livres de perseguição, assegura-lhes coisa muito melhor. Diz ele: a tua força será como os teus dias. Meditações matinais de 1956, página 74. No ano 250 depois de Cristo, o imperador Décio reinava e resolveu exterminar a cristandade. Decretou que todo o cristão fosse sacrificado aos deuses pagãos. Em toda a parte do império, levantou-se uma grande onda de perseguição. Os cristãos seminus eram amarrados às estacas e expostos ao calor tórrido do sol africano. Passavam ali 2 dias inteiros, sem comida e sem água. Bem perto deles se erguia um altar pagão para que no primeiro instante em que um deles se enfraquecesse na fé, estendesse a mão e oferecesse incenso ao ídolo. Achava então alívio imediato para o seu tormento. A história conta que, dos milhares de cristãos torturados, nenhum se retratou, suportando com paciência suas torturas e sofrimentos até o fim. Isso se tornou, entretanto, uma grande inspiração para todos nós, principalmente quando olhamos para a história da igreja primitiva e notamos o seu crescimento mesmo diante das perseguições que sofreram. Quais foram os desafios que a igreja do Novo Testamento enfrentou e como ocorreu seu crescimento? Encontramos a resposta no livro de Atos, capítulo 2, versículos 41, capítulo 4, versículo 4, também o versículo 31, capítulo 5, versículos 42 e capítulo 8, do versículo 1 até o 8. Mesmo com todas as ameaças sofridas pela igreja, com perseguição, prisão e mortes, o Evangelho foi proclamado pelo poder do Espírito Santo e o crescimento foi glorioso. Inclusive, a perseguição fez o Evangelho chegar a outros lugares. O Pentecostes dotou a igreja de grande ousadia, coragem, destemor para pregar o Evangelho, falando de Jesus como o Messias morto, ressurreto e recebido no céu. A mensagem de salvação começou a ser proclamada como Jesus ordenou e profetizou. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Veja Atos capítulo 1, versículo 8. Isso se tornou verdadeiro quando, antes da perseguição, a igreja avançou em foco na mensagem, força e fé no Senhor. A perseguição não diminuiu o ânimo e o Evangelho atingiu outros lugares com a dispersão dos cristãos para vários lugares. Os seguidores de Cristo, onde quer que sejam chamados a sofrer provações e perseguição, dão testemunho de que sua presença suaviza as tristezas e dores. Um dia, nas Ilhas Filipinas, um evangelista estava para batizar 2 jovens. No entanto, o pai ameaçava de morte quem ousasse batizar as suas filhas. Chegou então o dia da cerimônia batismal. As 2 jovens irmãs achavam-se na praia com um grupo de candidatos. O pai, colérico, correu para casa e buscou uma arma. Procurou, mas não encontrou seu facão. Então, pegou um pedaço de bambu e se dirigiu ali onde estava acontecendo a cerimônia batismal. Chegou exatamente no instante em que as 2 jovens já estavam saindo da água após o batismo. Ele então as levou para casa, amaldiçoando-as e batendo-lhes com o bambu. No dia seguinte, esse homem procurou o evangelista pedindo para ser batizado. A paciência e a resignação das filhas em seguir Jesus, mesmo sofrendo, tocou o coração daquele pai e ele, comovido, decidiu entregar-se a Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos mova a fazer a sua vontade hoje e por todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe.